Então, bora lá, jovens, com mais essa análise aqui do Geopolítica para Iniciantes. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num confronto de altíssima tensão que está rolando lá no Estreito de Hormuz. É um verdadeiro jogo de xadrez que está, olha, redesenhando o mapa do poder global enquanto a gente conversa. E não se esqueçam de já deixar o like e seguir o canal, beleza? Vamos direto ao ponto porque a situação lá escalou de um jeito que pouca gente imaginava, com umas jogadas e contra-jogadas que sinceramente parecem ter saído de um manual de estratégia avançada. E no centro de tudo tá essa pergunta aí: quem vai piscar primeiro? Isso aqui já foi muito além de uma simples disputa militar, viu? Virou um teste brutal de resistência, tanto econômica quanto política. A gente está vendo um impasse, onde cada movimento é calculado nos mínimos detalhes. E as consequências, bom, essas são sentidas no planeta inteiro. A questão é essa: quem vai ceder primeiro? Ok, vamos entender a jogada do Irã. No começo, todo mundo achava que eles iam simplesmente fechar o estreito, o que seria, um ato de guerra bem claro. Só que a realidade foi muito mais inteligente. O Irã não só negou a passagem para quem ele não queria, como transformou a situação toda numa fonte de receita nova e muito lucrativa. E aqui está o pulo do gato da estratégia iraniana. Eles criaram o que estão chamando de pedágio de Hormuz. Quer dizer, em vez de um bloqueio total, eles estão simplesmente cobrando uma taxa para deixar passar. Isso muda o jogo completamente, né? Transforma o que seria um ato de guerra num negócio. E eles ainda saem da história de serem os agressores. Genial. E que negócio, hein? A gente está falando de um pedágio que pode chegar a 2 milhões de dólares por superpetroleiro. Pensa só, para um país que está sofrendo com sanções há 40 anos, isso não é só uma graninha extra, é um verdadeiro balão de oxigênio econômico que ninguém esperava. O Irã, basicamente, achou um jeito de lucrar com a própria crise que ele ajudou a criar. Agora, vamos para o outro lado do tabuleiro, a resposta dos Estados Unidos. E é aqui que a trama fica mais complexa ainda. Vendo essa tática do Irã, os Estados Unidos fizeram uma jogada que, de primeira, parece não fazer o menor sentido. Eles decidiram impor o seu próprio bloqueio. Isso mesmo, um contra-bloqueio. E aí fica a pergunta que deixou muito analista de cabelo em pé. Ué, se a política dos Estados Unidos há décadas é garantir que todo mundo possa navegar livremente por aí, por que eles mesmos iam bloquear o acesso? A resposta para isso mostra o quão fundo é esse buraco, esse xadrez geopolítico. Olha só que interessante a diferença de abordagem. O bloqueio do Irã acontece dentro do estreito, uma área perigosa, e o objetivo é fazer dinheiro. Já o contrabloqueio americano é feito fora do estreito, em águas internacionais mais seguras. E o alvo não é qualquer navio, são só aqueles que aceitam a jogada do Irã e pagam o pedágio. Então, a estratégia americana tem 3 passos bem claros. Primeiro, cortar essa nova fonte de dinheiro do Irã. Segundo, apertar ainda mais as sanções, impedindo que eles vendam o próprio petróleo. E terceiro, que é o golpe mais duro, impedir que o Irã importe coisas essenciais, tipo comida e gasolina refinada, que eles precisam muito. É basicamente um estrangulamento econômico completo. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que vocês querem que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Agora, voltando para a dor de cabeça global que essa crise toda está causando. Porque o ponto é esse. O que acontece em Hormuz não fica em Hormuz. Esse impasse está mandando ondas de choque para a economia do mundo inteiro e a dor está sendo sentida em todo lugar, de Tóquio a Washington. O preço da energia dispara e, claro, a inflação vem junto. Isso cria uma pressão política gigantesca nos líderes, principalmente em países democráticos. A ideia de livre navegação, que é a base do comércio mundial há um século, está sendo ameaçada diretamente. E com 13 milhões de barris de petróleo fora do mercado por dia, bom, isso afeta o preço da gasolina em todo o posto do planeta. E isso nos leva para o coração do conflito agora. A briga deixou de ser sobre quem tem mais poder de fogo para se tornar uma batalha de vontades. A pergunta não é mais quem tem os melhores mísseis, e sim quem aguenta mais dor econômica e por mais tempo. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Os Estados Unidos, como uma democracia, são super vulneráveis à opinião pública, né? A inflação, o preço da gasolina, isso pode decidir uma eleição. Já o Irã, por outro lado, é uma ditadura que passou 40 anos se adaptando às sanções. O regime dele está acostumado a funcionar sob pressão e a simplesmente ignorar o sofrimento do povo para sobreviver. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Esse apoio é muito importante para nós. Agora, vamos olhar um pouco para o futuro, porque o que está em jogo aqui é muito, mas muito maior do que só o preço do petróleo. É sobre a possibilidade de um mundo onde o Irã, na prática, controla a torneira de petróleo do planeta. Imagina o poder de barganha que isso significa.
E essa é a previsão mais pesada que saiu dessa análise. Se o resultado final dessa queda de braço for uma vitória do Irã, a instabilidade no mundo todo vai aumentar de forma drástica. O equilíbrio de poder muda e o cronograma para um conflito mundial muito maior poderia ser acelerado de um jeito bem assustador. E com isso, fica a reflexão final. Isso aqui não é só uma crise regional. A forma como esse impasse no Estreito de Hormuz for resolvido tem o potencial de mudar de verdade o equilíbrio de poder no mundo, com consequências que a gente vai sentir por muitas e muitas décadas. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada?